Eu abandonei minha filha de 3 anos numa manhã fria de junho de 1973. Não foi porque eu não a amava. Minha filha, foi justamente porque eu a amava demais. E quando você está prestes a ouvir essa história, vai entender que às vezes o amor de mãe significa soltar, não segurar. Significa escolher a dor para si mesma, para que o filho viva. Meu nome é Maria Helena, tenho 78 anos hoje. E essa é a história mais difícil que já contei na minha vida. Você sabe o que é ter que escolher entre ser mãe e manter seu filho vivo? Não, você não sabe. Espero que nunca tenha que saber, porque quando chegou aquele momento na minha vida, eu descobri que o amor de mãe não é só beijinho e carinho. Não, minha querida. Às vezes é ter que arrancar o próprio coração do peito e entregar nas mãos de estranhos, confiando que eles vão cuidar melhor do que você consegue naquele momento. Era 1973 e o Brasil vivia os anos mais sombrios da ditadura militar. Eu era casada com o João, um homem bom, trabalhador, mas que tinha ideias perigosas para aquela época. Ele acreditava que o povo merecia justiça, que os trabalhadores tinham direitos, que a educação devia ser para todos. Hoje, isso parece normal, mas naquele tempo, pensar assim podia custar a vida de uma pessoa. Minha filha, a Letícia, era um anjo na terra. Cabelos cacheados como os meus, olhos grandes e curiosos, sempre perguntando sobre tudo. Mamãe, por que o céu é azul? Mamãe, onde fica o fim do mundo? Mamãe, quando o papai volta? Essa última pergunta, essa me cortava o coração todo dia. João trabalhava de dia numa fábrica e à noite ia para as reuniões. Ele dizia que era para organizar os trabalhadores, para lutar por salários justos, por condições melhores. Eu não entendia muito de política, mas entendia de medo. E o medo estava crescendo dentro de mim como uma planta venenosa. Começou devagar, sabe como é? Primeiro foram os sussurros no bairro. Fulano sumiu, Cicrano foi preso, Beltrano apareceu morto numa vala. Depois foram as visitas estranhas na vizinhança. Homens de terno que não combinavam com nossa rua simples, fazendo perguntas sobre quem morava onde, quem trabalhava com quem. Eu implorava para o João parar com as reuniões. Pelo amor de Deus, João, pensa na Letícia, pensa na gente. Isso não vai dar certo. Mas ele me olhava com aqueles olhos cheios de convicção e dizia: Helena, é justamente por ela que eu faço isso, para que ela cresça num mundo mais justo. Que ironia amarga, meu bem. Ele queria um mundo melhor para nossa filha. E por causa disso, ela ia acabar crescendo sem pai nenhum. A primeira vez que eles vieram na nossa casa, eu estava estendendo roupa no quintal. Letícia brincava com as bonecas de pano que eu costurava para ela. Era uma tarde de sábado.
Dessas que a gente pensa que nada de ruim pode acontecer, ouvi a batida na porta. Não era batida de vizinho, não. Era batida de autoridade. Batida de quem não aceita um não como resposta. Meu coração disparou. Eu sabia, antes mesmo de abrir a porta, que nossa vida ia mudar para sempre. Eram 3 homens, 2 jovens e um mais velho, todos de terno escuro. O mais velho tinha o rosto marcado por cicatrizes e olhos que pareciam ter visto coisas demais. A senhora é Helena, esposa do João Ferreira? Sou, respondi, tentando manter a voz firme. Sabemos que seu marido anda em más companhias, reuniões subversivas, propaganda comunista. Isso é crime contra a segurança nacional. Meu marido é um homem trabalhador, não faz mal a ninguém. O homem mais velho sorriu, mas não tinha nada de alegre naquele sorriso. Senhora, vamos ser claros. Seu marido está envolvido com elementos perigosos. Ele pode colaborar conosco, nos dar informações, ou as coisas podem ficar complicadas. Que tipo de informações? Nomes, locais de reunião, planos, coisas simples. Letícia apareceu na porta, se escondendo atrás da minha saia. Um dos homens jovens olhou para ela e comentou: criança bonita. Que idade ela tem? Meu sangue gelou. Quando alguém pergunta a idade do seu filho em uma situação dessas, não é curiosidade inocente, é ameaça. 3 anos, respondi, puxando Letícia mais para perto. Pois é, idade delicada. Criança precisa de cuidado, proteção. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse. Não era uma ameaça direta, mas eu entendi perfeitamente. Eles estavam me dizendo que se João não colaborasse, nossa filha estaria em perigo. Quando João chegou à noite, eu contei tudo. Ele ficou pálido, mas não demonstrou surpresa. Helena, eu já sabia que isso ia acontecer. Alguns companheiros já foram visitados. E o que você vai fazer? Não posso entregar os nomes, Helena. Tem família envolvida. Tem gente que confia em mim. Se eu entregar, eles vão prender, vão torturar, vão matar. E se você não entregar, eles vão matar você. E a Letícia. João me abraçou forte. Eu vou sumir por uns tempos. Vou para a casa do meu irmão, no interior. Quando as coisas se acalmarem, eu volto. E vocês ficam aqui. Eles não vão mexer com mulher e criança. Como ele estava errado, minha filha, como ele estava terrivelmente errado. João partiu numa terça-feira de manhã, quando Letícia ainda dormia. Ele me beijou na testa e sussurrou: cuida da nossa princesa. Eu volto logo. Foram as últimas palavras que ele me disse. Eu nunca mais vi meu marido. Os homens voltaram 3 dias depois. Dessa vez, eram 5 e não vieram fazer perguntas.
Vieram revirar a casa, procurar papéis, cartas, qualquer coisa que pudesse incriminar João. Quebraram móveis, rasgaram colchões, espalharam nossa vida pela casa toda. Letícia chorava agarrada em mim. Mamãe, eles vão machucar a gente? Não, meu amor. Não vão machucar, não. Mas eu estava mentindo. Eu sabia que estavam machucando a gente, de todas as formas possíveis. Não acharam nada, porque João era esperto. Nunca trouxe nada comprometedor para casa. Mas isso não os impediu de continuar voltando. Toda semana, às vezes, 2 vezes por semana, eles apareciam, sempre com uma desculpa nova, sempre com uma pressão nova. Seu marido não volta enquanto não colaborar. Sabemos que ele está no interior. Podemos buscar. Talvez seja melhor a senhora nos ajudar, pela segurança da criança. Eu comecei a ter pesadelos. Acordava de madrugada, imaginando eles invadindo a casa, levando Letícia, me batendo. O medo foi tomando conta de mim como uma doença. Eu não conseguia mais comer direito, não conseguia dormir, não conseguia ser a mãe que minha filha precisava. Letícia sentia minha atenção. Criança sente tudo. Você sabe disso. Ela começou a fazer xixi na cama, a ter pesadelos, a chorar por qualquer coisa. Perguntava pelo pai todo dia. E eu não sabia o que responder. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eu estava na feira comprando verduras quando uma mulher que eu não conhecia se aproximou de mim. Você é a Helena, mulher do João. Meu coração disparou. Quem quer saber? Sou amiga. Tenho uma mensagem. Ela me entregou um papelzinho dobrado. Leia em casa, longe dos olhos dos outros. Cheguei em casa com as pernas bambas. Letícia estava brincando no chão da cozinha. Tranquei a porta, fechei as cortinas e abri o papel. Helena, estou bem, mas não posso voltar. Eles estão me procurando. Soube que estão indo na casa. Vocês estão em perigo. Fuja com a Letícia. Vá para longe. Te amo. Não estava assinado, mas eu conhecia a letra do João. Ele estava me avisando que nossa vida em casa tinha acabado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava olhando Letícia dormindo, tão pequena, tão inocente. Como eu ia fugir com uma criança de 3 anos? Para onde? Com que dinheiro? E se eles nos encontrassem na estrada? A resposta veio no dia seguinte, da forma mais cruel possível. Eu estava dando banho na Letícia quando ouvi os vizinhos gritando na rua. Saí correndo para ver o que era. A dona Maria, que morava a 3 casas da nossa, estava sendo arrastada por 2 homens para dentro de um carro preto. Ela gritava, chorava, implorava. Pelo amor de Deus, eu não sei de nada. Eu só lavava roupa para eles. Uma das vizinhas me contou depois. Sussurrando, prenderam ela porque lavava roupa
do pessoal das reuniões. Disseram que ela era cúmplice. Cúmplice de lavar roupa. Meu Deus, cúmplice de lavar roupa. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se eles prendiam mulher por lavar roupa, o que não fariam comigo, que era casada com um subversivo? E pior, o que fariam com Letícia? Eu tinha uma prima em São Paulo, a Conceição. Ela era freira, trabalhava num orfanato. Já tinha me contado que recebiam muitas crianças cujos pais tinham desaparecido. Não era uma coisa oficial. Era uma rede de proteção que a igreja tinha montado. Escrevi uma carta para Conceição naquela mesma noite. Contei toda a situação, pedi ajuda, disse que não tinha para onde ir, que não sabia se ia sobreviver, mas que minha filha precisava de uma chance. Mandei a carta no dia seguinte e passei uma semana numa agonia terrível. Letícia percebia que alguma coisa estava errada, mas não sabia o que. Ficava mais grudada em mim, mais carinhosa, como se sentisse que algo ruim ia acontecer. A resposta da Conceição chegou numa terça-feira. Ela dizia que podia receber Letícia, que ia cuidar dela como se fosse família, que ia garantir que ela crescesse com amor e educação. Mas também dizia que era perigoso eu manter contato, que o melhor seria um afastamento completo até as coisas se resolverem. Afastamento completo. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Significava que eu não ia poder visitar, não ia poder saber como ela estava, não ia poder ser mãe, mas também significava que ela ia viver. Passei 3 dias me despedindo da minha filha sem ela saber. Fazia todas as coisas que uma mãe faz, mas prestando atenção em cada detalhe, guardando na memória cada sorriso, cada palavra, cada gesto. Penteava o cabelo cacheado dela de manhã e pensava: quem vai pentear esse cabelo quando ela crescer? Fazia comida e pensava: quem vai ensinar ela a cozinhar? Cantava para ela dormir e pensava: quem vai cantar para ela quando ela tiver medo? Na última noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando ela respirar, gravando na memória o cheiro do cabelo dela, o jeito que ela dormia, agarrada na boneca de pano. De manhã, eu acordei mais cedo. Letícia, a gente vai fazer uma viagem? Para onde, mamãe? Para um lugar onde tem muitas crianças, para você brincar. O papai vai junto? Não, meu amor, só eu. E você? Eu tinha preparado uma trouxa com as roupinhas dela, algumas bonecas, um cobertor, coisas que pudessem dar conforto nos primeiros dias. A viagem de ônibus até São Paulo foi um martírio. Letícia estava animada, achando que era um passeio. Ficava olhando pela janela, fazendo perguntas sobre tudo que via. Mamãe, aquela vaca é grande.
Mamãe, que cidade é essa? Mamãe, quando a gente volta para casa, cada pergunta era uma punhalada no meu coração. Quando chegamos em São Paulo, eu me senti perdida. Era uma cidade muito grande, muito diferente da nossa cidadezinha. Letícia ficou assustada com o movimento, com o barulho, com tanta gente. O orfanato ficava numa rua quieta, numa casa grande e antiga. Conceição me recebeu na porta, me abraçou forte. Ela entendeu tudo, sem eu precisar falar nada. Essa é a Letícia? Ela perguntou, se abaixando na altura da minha filha. Oi, tia, disse Letícia, tímida. Que menina bonita! Quer ver onde as crianças brincam? Conceição levou Letícia para conhecer o pátio, onde tinha outras crianças brincando. Letícia ficou fascinada com tantas crianças da idade dela. Pela primeira vez em meses, eu vi ela sorrir de verdade. Ela vai ficar bem aqui, Conceição me disse quando voltamos. Vai ter educação, carinho, vai crescer com valores bons. Por quanto tempo? Não sei, Helena. Depende de como as coisas vão ficar aí na sua cidade. Pode ser alguns meses, pode ser alguns anos. Alguns anos. A palavra ecoou na minha cabeça. Minha filha podia crescer sem mim por anos. Chegou a hora de ir embora. Letícia estava brincando com as outras crianças. Distraída, eu me ajoelhei na altura dela. Letícia, meu amor, a mamãe precisa ir embora. Eu vou junto. Não, meu bem, você vai ficar aqui com a tia Conceição por um tempo. Tem muitas crianças para você brincar, tem escola, tem tudo que você precisa. Mas eu quero ficar com você, mamãe. Eu sei, meu amor. Eu também quero ficar com você. Mas às vezes a gente tem que fazer coisas que não quer para proteger quem a gente ama. Quando você volta? Logo, meu bem. Logo. Eu estava mentindo. Eu não sabia se ia voltar. Não sabia se ia sobreviver. Não sabia se ia ver minha filha crescer. Abracei ela pela última vez. Ela cheirava sabonete de bebê e a inocência. Gravei aquele abraço na alma, porque eu sabia que podia ser o último. Mamãe te ama mais que tudo nesse mundo. Sussurrei no ouvido dela. Eu também te amo, mamãe. E então eu fiz a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Eu soltei minha filha e saí andando sem olhar para trás, porque se eu olhasse, se eu visse ela chorando, eu não ia conseguir ir embora. E se eu não fosse embora, talvez ela morresse junto comigo. Chorei no ônibus inteiro de volta. Chorei uma dor que eu nem sabia que existia. Chorei a dor de uma mãe que escolhe perder o filho para que ele possa viver. Quando cheguei em casa, a casa estava vazia demais. Os brinquedos da Letícia espalhados pelo chão, a cama dela ainda com o cheiro dela. Eu recolhi tudo, guardei numa caixa e escondi no fundo do armário. Não conseguia olhar e não conseguia jogar fora. Os homens voltaram.
Na semana seguinte, perguntaram onde estava a menina. Eu disse que tinha mandado para a casa da minha mãe, no interior. Eles ficaram desconfiados, mas não insistiram. Talvez porque uma mulher sozinha fosse menos perigosa na cabeça deles. Mas eu estava errada. Eles voltaram, sempre com novas perguntas, sempre com novas ameaças. Queriam saber onde estava João. Queriam nomes. Queriam informações. Numa noite de setembro, eles me levaram. Eu estava dormindo quando ouvi a porta sendo arrombada. Eram 4 homens, todos armados. Me arrastaram da cama, me botaram num carro, me levaram para um lugar que eu nunca soube onde ficava. Não vou contar aqui tudo o que fizeram comigo naquele lugar. Não porque eu tenha vergonha, mas porque tem coisas que são pesadas demais para carregar sozinha, quanto mais para dividir. Só vou dizer que por 3 meses eu vivi um inferno que eu nem sabia que existia na Terra. Eles queriam informações sobre João, sobre as reuniões, sobre as pessoas. Eu não sabia de nada, de verdade. João me protegia dessas coisas, mas eles não acreditavam. Mulher de subversivo sabe tudo. Eles diziam: vocês conversam na cama, fazem planos juntos. Eu repetia que não sabia de nada, que João não me contava nada, que eu só cuidava da casa e da filha. Mas quanto mais eu negava, mais eles insistiam. Teve um momento, depois de semanas naquele lugar, que eu pensei em inventar alguma coisa, só para parar a dor. Mas aí eu lembrava da Letícia, lembrava que se eu mentisse, outras crianças podiam ficar órfãs, outras mães podiam passar pelo que eu estava passando. A única coisa que me mantinha viva era pensar na minha filha. Todas as noites, antes de dormir no chão daquela cela, eu fechava os olhos e imaginava ela brincando no pátio do orfanato, rindo com as outras crianças, aprendendo a ler, crescendo, saudável e feliz. Ela está segura. Eu repetia para mim mesma. Ela está segura porque eu a protegi. Depois de 3 meses, eles me soltaram. Não sei por quê. Talvez porque perceberam que eu realmente não sabia de nada. Talvez porque apareceram casos mais importantes. Talvez porque Deus teve pena de mim. Quando saí daquele lugar, eu era uma mulher diferente. Fisicamente, eu estava destruída. Emocionalmente, eu estava vazia. Mas espiritualmente, eu estava completa, porque eu sabia que tinha feito a coisa certa. Voltei para casa, mas não consegui ficar. Tudo me lembrava da Letícia, do João, da vida que eu tinha perdido. Vendi a casa, peguei o dinheiro e fui para São Paulo. Não para buscar minha filha, não. Para ficar perto dela, mesmo que ela não soubesse. Aluguei um quartinho numa pensão barata, perto do orfanato. Arrumei um emprego numa fábrica de costura. Todos os dias, na saída do trabalho,
eu passava pela rua do orfanato. Às vezes, conseguia ver as crianças brincando no pátio. Às vezes, via minha filha. Ela estava crescendo, estava mais alta, mais esperta, mais independente. Brincava com as outras crianças, parecia feliz. Isso me consolava e me destroçava ao mesmo tempo. Uma vez, ela me viu. Eu estava parada na esquina, olhando através da grade, quando ela levantou a cabeça e olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela me olhou com curiosidade, como se tivesse uma lembrança vaga, uma sensação familiar. Eu quase corri até ela. Quase gritei: Letícia, meu amor, sou eu, sua mãe. Mas me controlei, porque eu sabia que seria perigoso. Ainda era 1974. As coisas ainda estavam tensas e eu não podia colocar ela em risco. Então, eu só sorri e acenou. Ela sorriu de volta e acenou também. E então voltou a brincar, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, aquele sorriso foi como se o sol tivesse nascido no meu coração depois de meses de escuridão. Continuei vivendo assim por anos, trabalhando, juntando dinheiro, passando em frente ao orfanato, vendo minha filha crescer de longe. Era uma vida pela metade, mas era a vida que eu podia ter. Em 1976, eu soube que João tinha morrido. Um antigo companheiro dele me procurou e me contou. Ele tinha sido preso no interior, torturado, e não resistiu. Morreu sem saber que a filha estava segura, sem saber que eu tinha conseguido salvá-la. Chorei João por semanas. Chorei o marido que perdi, o pai que minha filha nunca mais ia ver, os planos que a gente tinha feito e que nunca ia realizar. Mas também senti uma estranha paz, porque eu sabia que a decisão de mandar Letícia embora tinha sido a certa. Se ela tivesse ficado conosco, talvez tivesse morrido junto com o pai. Os anos passaram. Letícia cresceu, virou uma menina linda, inteligente. Eu via ela indo para a escola, voltando da escola, brincando, estudando. Ela parecia estar bem, parecia estar feliz. Em 1979, quando ela fez 9 anos, eu tomei uma decisão. Escrevi uma carta para Conceição, contando que estava bem, que estava morando em São Paulo, que gostaria de saber como Letícia estava. Conceição me respondeu. Disse que Letícia era uma menina especial, muito inteligente, boa aluna, carinhosa com todo mundo. Disse também que ela às vezes perguntava pela mãe, mas que tinha se adaptado bem à vida no orfanato. Ela se lembra de você, escreveu Conceição. Às vezes conta histórias da mamãe que foi viajar. Eu nunca confirmei, nem neguei. Deixei que ela construísse suas próprias memórias. Mamãe que foi viajar. Que maneira doce de explicar um abandono
necessário. Continuei acompanhando a vida dela de longe. Vi ela crescer, virar adolescente, se formar no colégio. Ela era bonita, inteligente, tinha namorado, tinha amigas, parecia uma menina normal, feliz. Em 1985, quando ela fez 15 anos, eu pensei em me aproximar. A ditadura tinha acabado. As coisas estavam mais calmas. Mas aí eu me perguntei: será que eu tinha o direito de voltar? Será que eu podia aparecer na vida dela depois de tantos anos e virar tudo de cabeça para baixo? Ela tinha uma vida construída, uma identidade, uma história. Eu era apenas uma lembrança vaga. Uma mulher que tinha ido viajar quando ela tinha 3 anos. Será que eu tinha o direito de destruir a paz dela com a verdade? Decidi esperar mais um pouco. Talvez quando ela fizesse 18 anos, quando se tornasse adulta, quando estivesse mais preparada para entender. Mas a vida tem seus próprios planos, minha filha, e às vezes ela não pergunta o que a gente quer. Em 1987, Conceição me mandou uma carta que mudou tudo. Ela dizia que estava doente, que ia ter que parar de trabalhar no orfanato, que as coisas estavam mudando por lá e que Letícia, agora com 17 anos, tinha começado a fazer perguntas mais diretas sobre a família. Ela quer saber a verdade sobre os pais, escreveu Conceição. Não posso mais inventar histórias. Ela é inteligente demais. Suspeita que há algo que não foi contado. Acho que chegou a hora de vocês se encontrarem. Meu coração quase parou quando li essas palavras. Depois de 14 anos, minha filha queria saber a verdade. Queria saber de mim. Mas eu estava apavorada. Como explicar para uma menina de 17 anos que a mãe a abandonou? Como fazer ela entender que foi por amor, não por desamor? Como recuperar 14 anos perdidos? Escrevi e rasguei dezenas de cartas. Comecei várias vezes a ir até o orfanato, mas sempre voltava antes de chegar. Eu tinha medo. Medo de ser rejeitada. Medo de magoar ela. Medo de descobrir que ela me odiava. Mas Conceição não desistiu. Ela me escreveu novamente, dessa vez mais direta. Helena, Letícia precisa saber a verdade. Ela vai fazer 18 anos em 3 meses. Depois disso, vai sair do orfanato e seguir a vida dela. Se você quiser fazer parte dessa vida, precisa aparecer agora. Essa carta chegou numa segunda-feira de março de 1988. Eu li e reli tantas vezes que decorei cada palavra. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei imaginando como seria ver minha filha de perto, depois de tanto tempo. Como seria o olhar dela. Como seria a voz dela. Na terça-feira, eu tomei coragem e fui até o orfanato. Mas não para me encontrar com ela, para conversar com Conceição primeiro, para entender como minha filha estava, o que ela pensava, como ela ia reagir.
Conceição me recebeu com um abraço apertado. Ela também tinha envelhecido. Tinha cabelos brancos agora, rugas no rosto, mas o sorriso era o mesmo, cheio de bondade. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntei. Ela tá bem, Helena. Cresceu forte, inteligente, determinada, tem opiniões próprias, sabe o que quer da vida. Parece muito com você. Ela me odeia. Ela não te odeia. Ela te procura. Nos últimos meses, ela tem feito cada vez mais perguntas sobre você. Quer saber como você era? Por que você foi embora? Se você está viva? Se você pensa nela? E o que você responde? Eu digo que você a amava muito. Que você teve que ir embora por causa de problemas graves, mas que nunca parou de amar ela. Que você fez o que fez para protegê-la. Ela acredita, ela quer acreditar, mas precisa ouvir de você. Conceição me contou mais sobre minha filha. Ela tinha terminado o colégio, queria fazer faculdade de pedagogia, sonhava em ser professora, gostava de ler, de escrever, de cuidar das crianças menores do orfanato. Era responsável, carinhosa, mas também teimosa e determinada. Ela tem um namorado. Conceição me contou, um rapaz bom que conheceu na escola. Eles têm planos de casar quando ela sair daqui. Minha filha tinha namorado, ia casar. Tinha uma vida que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto, sonhos que eu não tinha ajudado a construir. Eu perdi tudo. Murmurei. Perdi toda a vida dela. Não, Helena. Você não perdeu. Você ganhou. Você ganhou a certeza de que ela está viva, de que ela está bem, de que ela se tornou uma mulher maravilhosa. Isso é mais do que muitas mães da sua época conseguiram. Conceição tinha razão. Eu conhecia outras mulheres que tinham perdido os filhos para sempre, que nunca mais souberam se estavam vivos ou mortos. Eu tive o privilégio de ver minha filha crescer, mesmo que de longe. Quando posso vê-la? Amanhã eu vou conversar com ela. Hoje vou preparar ela, vou dizer que você está aqui, que você quer se encontrar com ela, que você tem coisas importantes para contar. E se ela não quiser me ver? Ela vai querer, tenho certeza. Saí do orfanato com o coração aos pulos. Minha filha ia saber que eu estava viva, que eu estava por perto, que eu nunca tinha parado de pensar nela. Será que ela ia me perdoar? Será que ia me entender? Passei a noite toda acordada, pensando no que ia falar, como ia explicar. Pratiquei discursos no espelho. Imaginei perguntas que ela podia fazer. Preparei respostas. Mas no fundo, eu sabia que não existe preparo para um momento como aquele. Na manhã seguinte, eu me arrumei com cuidado. Coloquei o vestido mais bonito que eu tinha. Penteei o cabelo. Passei um batom. Queria estar bonita para minha filha. Queria que ela tivesse orgulho de mim. Cheguei no orfanato às 2 da tarde.
Conceição me esperava na porta. Ela está nervosa, me disse, mas está ansiosa para te ver. Entramos numa salinha pequena, com 2 cadeiras e uma mesa. Conceição me deixou sozinha. Ela já vem, disse, e saiu, fechando a porta. Fiquei ali, sozinha, ouvindo os passos no corredor. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar. Depois de 14 anos, eu ia ver minha filha de perto. Ia poder tocar nela, conversar com ela, explicar tudo. A porta se abriu devagar. E então ela apareceu. Minha filha, minha Letícia. Ela estava alta, mais alta do que eu imaginava. Tinha os cabelos cacheados iguais aos meus, mas mais longos. Os olhos eram os mesmos, grandes e curiosos, mas agora com uma expressão mais séria, mais adulta. Ela vestia um vestido simples, azul, e segurava um pedaço de papel na mão. Ficamos uns segundos nos olhando, sem falar nada. Eu estudava cada traço do rosto dela, procurando a criança de 3 anos que eu tinha deixado. Ela me estudava também, procurando a mãe que ela mal lembrava. Você é minha mãe? Foi a primeira coisa que ela disse. Sou, respondi com a voz trêmula. Sou sua mãe. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer. Sentou na cadeira em frente à minha, ainda me olhando fixamente. Eu sabia, ela disse. Eu sempre soube que você estava viva. Eu sentia. Você sentia? Às vezes, eu sonhava com você. Você estava numa cidade grande, trabalhando, pensando em mim. Eu acordava e tinha certeza de que você estava viva, de que você não tinha me abandonado de verdade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha tinha sentido minha presença, mesmo estando longe. Minha filha tinha acreditado em mim, mesmo sem me conhecer. Letícia, eu disse, e minha voz falhou. Minha filha querida, por que você foi embora? Ela perguntou, direta. Por que você me deixou aqui? E então eu contei tudo. Contei sobre o pai dela, sobre a ditadura, sobre os homens que vinham na nossa casa. Contei sobre as ameaças, sobre o medo, sobre a prisão. Contei sobre a decisão mais difícil da minha vida, sobre como foi doloroso deixar ela, sobre como eu nunca parei de amar ela. Ela me ouviu em silêncio, às vezes com os olhos cheios de lágrimas, às vezes com expressão de raiva, às vezes com expressão de compreensão. Você podia ter me levado junto, ela disse quando terminei. E se eles tivessem te machucado? E se eles tivessem te matado? Eu preferi morrer de saudade do que correr esse risco. Você me deixou crescer sem mãe. Eu te deixei crescer viva e eu fiquei por perto. Minha filha, eu morava aqui em São Paulo. Eu passava na rua do orfanato. Eu te via brincando, estudando, crescendo. Eu nunca me afastei completamente. Você me vigiava. Eu te protegia. De longe.
mas protegia. Ela ficou quieta por um longo tempo, processando tudo que eu tinha contado. Depois, ela mostrou o papel que segurava na mão. Eu escrevi uma carta para você? Ela disse. Não sabia se ia entregar, mas escrevi. Posso ler? Ela me entregou o papel. Era uma carta longa, escrita com letra caprichada. Dizia assim: Mãe, eu não sei se você vai ler isso, nem se está viva, nem se lembra de mim. Mas eu preciso escrever. Preciso tirar essas palavras do meu peito. Eu me lembro de você, não muito, porque eu era pequena. Mas me lembro do cheiro do seu cabelo, do jeito que você cantava para eu dormir, do gosto da comida que você fazia. Lembro de você me chamando de meu amor e de minha princesa. Durante todos esses anos, eu pensei muito sobre por que você foi embora. Às vezes, eu ficava com raiva. Achava que você não me amava. Outras vezes, eu inventava histórias. Achava que você tinha morrido ou que tinha sido obrigada a ir embora. Agora, eu sou quase adulta e entendo que a vida, às vezes, obriga a gente a fazer coisas que não quer. Entendo que nos anos 70 as coisas eram difíceis, que tinha muita violência, muito medo. Eu quero que você saiba que eu não te odeio. Eu quero que você saiba que eu cresci bem, que sou uma pessoa boa, que tenho sonhos e planos. Eu quero ser professora. Quero ajudar crianças como eu fui ajudada. Eu quero que você saiba que eu te amo, mesmo sem te conhecer direito, porque o amor de filha é assim mesmo. Não precisa de explicação. Se você estiver lendo isso, eu quero te conhecer. Quero saber como você é, como foi sua vida, o que você gosta, o que você sonha. Não quero recuperar o tempo perdido, porque isso é impossível. Quero construir um tempo novo, um tempo nosso. Eu te perdoo, mãe, e eu te amo, sua filha. Letícia, quando terminei de ler, eu estava chorando tanto que não conseguia nem falar. Minha filha tinha me perdoado, antes mesmo de me conhecer. Minha filha me amava, apesar de tudo. Letícia, consegui dizer finalmente. Minha filha querida, você não sabe o quanto eu te amo. Você não sabe como é difícil viver longe de um filho. Não passa um dia, uma hora, um minuto que eu não pense em você. Eu também penso em você, ela disse. Sempre pensei. Você me perdoa mesmo? Você me perdoa por ter te deixado. Eu te perdoo, porque eu entendo que você fez o que achou melhor para mim. Porque eu entendo que você me amava demais para me colocar em perigo. E então ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Minha filha me abraçou depois de 14 anos. Eu senti o cheiro do cabelo dela, a textura da pele dela, o calor do corpo dela. Minha filha, que eu tinha deixado com 3 anos e agora era uma mulher de 17. Nós choramos juntas, abraçadas,
por muito tempo. Choramos os anos perdidos. Choramos a dor da separação. Choramos a alegria do reencontro. Agora eu quero saber tudo sobre você. Ela disse quando paramos de chorar. Quero saber como você vive, onde você mora, o que você faz. Quero conhecer minha mãe. E eu contei tudo. Contei sobre o quartinho na pensão, sobre o trabalho na fábrica, sobre as noites que eu ficava olhando as estrelas pensando nela. Contei sobre como eu economizava dinheiro pensando no dia que a gente se encontraria, sobre como eu imaginava conversas com ela, sobre como eu sonhava com esse momento. Ela me contou sobre a vida dela também, sobre as amigas do orfanato, sobre as freiras que cuidavam dela, sobre os estudos, sobre o namorado. Ela me contou sobre os sonhos dela, sobre os planos para o futuro, sobre como ela queria ser professora para ajudar crianças como ela. Você pode vir na minha formatura? Ela perguntou. Eu me formo no colégio em dezembro. Claro que posso. Claro que vou. E quando eu casar, você vai estar lá. Se você quiser que eu esteja, eu quero. Eu quero que você seja minha mãe de verdade. A partir de agora. Conversamos a tarde toda. Quando escureceu, Conceição veio nos avisar que era hora de ela voltar para o dormitório. Mas, antes de nos despedirmos, Letícia me fez uma pergunta. Mãe, você pode me ensinar a fazer aquela comida que você fazia quando eu era pequena? Eu lembro vagamente do gosto e sempre quis saber como era. Que comida, minha filha? Era doce, com leite, com canela. Você fazia no domingo arroz doce. Eu disse, rindo. Você lembra do meu arroz doce? Lembro. Você pode me ensinar? Claro, meu amor. Posso te ensinar tudo que você quiser. Nos despedimos com um abraço longo, com promessa de nos vermos no dia seguinte. Eu saí do orfanato com o coração leve pela primeira vez em 14 anos. Minha filha estava bem. Minha filha me amava. Minha filha me perdoava. Nos meses seguintes, nos vimos quase todos os dias. Ela me apresentou para as amigas, para as freiras, para o namorado. Eu me mudei para um apartamento maior para que ela pudesse me visitar nos fins de semana. Lentamente, cuidadosamente, construímos uma nova relação. Não foi fácil. Tinha momentos de tensão, momentos em que ela ficava triste, lembrando da infância perdida, momentos em que eu me sentia culpada por ter perdido tanto tempo, mas tinha muito mais momentos de alegria, de descoberta, de conexão. Em dezembro de 1988, eu fui à formatura dela. Estava na primeira fila, chorando de orgulho, quando chamaram o nome dela. Letícia Silva Santos. Ela tinha adotado o sobrenome do orfanato, mas disse que ia mudar para Letícia Silva Ferreira, com o sobrenome do pai e meu. Depois da formatura, ela saiu do orfanato
e veio morar comigo. Foram os melhores meses da minha vida. Fazíamos comida juntas. Ela me ensinava coisas que tinha aprendido na escola. Eu contava histórias da família dela, dos avós que ela nunca conheceu. Em 1989, ela entrou na faculdade de pedagogia. Eu trabalhava extra para ajudar a pagar e ela estudava com uma dedicação que me lembrava do pai dela. Ela queria ser a melhor professora que pudesse. Queria fazer a diferença na vida de crianças. Em 1991, ela se casou com o Roberto, o namorado do orfanato. Eu ajudei a organizar o casamento. Pequeno, mas cheio de amor. Quando ela desceu do altar, ela me abraçou e sussurrou: "Obrigada por estar aqui, mãe. Obrigada por ter me salvado." Naquele momento, eu soube que tinha feito a coisa certa. Que toda a dor, toda a separação, todo o sofrimento tinham valido a pena. Porque minha filha estava viva, estava feliz, estava realizada. Nos anos seguintes, ela me deu 4 netos lindos. Todos eles me conhecem como Vovó Helena e sabem a história de como eu tive que me separar da mãe deles para protegê-la. Eles entendem que, às vezes, o amor exige sacrifícios difíceis. Letícia se tornou uma professora maravilhosa, especializada em crianças com dificuldades. Ela diz que a experiência de ter crescido sem os pais biológicos a ensinou a ter empatia pelas crianças que passam por situações difíceis. Em 2013, 40 anos depois da separação, nós fizemos uma viagem juntas para a cidade onde ela nasceu. Visitamos a casa onde morávamos, que agora é de outra família. Visitamos o cemitério onde João está enterrado. Letícia pôs flores no túmulo do pai e disse: "Obrigada por ter lutado pelo que acreditava. Obrigada por ter me dado vida." Hoje, minha filha tem 53 anos. Ela é uma mulher forte, independente, realizada, tem uma família linda, uma carreira de sucesso, uma vida plena. Às vezes, quando olho para ela, ainda vejo a menina de 3 anos que eu tive que deixar no orfanato. Mas na maior parte do tempo, vejo a mulher incrível que ela se tornou. Não um dia passa sem que eu pense naquela manhã de junho de 1973, quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não um dia passa sem que eu me pergunte se fiz a coisa certa. Mas quando vejo minha filha rindo com os netos, quando vejo ela ensinando as crianças na escola, quando vejo ela feliz e realizada, eu sei que fiz. O amor de mãe não é só ficar perto, não é só dar carinho, não é só proteger no colo. Às vezes, o amor de mãe é ter a coragem de se afastar. Às vezes, o amor de mãe é escolher a dor para si mesma, para que o filho possa ter vida. Eu abandonei minha filha de 3 anos para salvá-la. E salvei mesmo. Salvei ela da violência. Salvei ela da morte. Salvei ela de um futuro que podia não existir. E no final, ela me salvou também. Salvou minha alma.
salvou meu coração, salvou minha fé no amor. Hoje, aos 78 anos, quando olho para trás, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter tomado a decisão mais difícil da minha vida, porque essa decisão permitiu que minha filha vivesse, crescesse, se tornasse a mulher maravilhosa que ela é. E para vocês que estão me ouvindo, que talvez sejam mães, que talvez enfrentem decisões difíceis, eu quero dizer, confiem no amor de vocês. Confiem na intuição de vocês. Às vezes, o que parece cruel é, na verdade, o maior ato de amor que podemos fazer. Minha filha está viva, está bem, está feliz. Isso é tudo que uma mãe pode querer. Isso é tudo que importa. Essa é a minha história. A história de uma mãe que abandonou a filha para salvá-la. A história de um amor que foi mais forte que a separação, mais forte que o tempo, mais forte que a dor. Obrigada por terem me ouvido. Obrigada por terem me deixado contar essa história que guardo no coração há tantos anos. E se vocês conhecem alguém que passou por algo parecido, digam para essa pessoa que ela não está sozinha, que tem mães que entenderam que amar, às vezes, significa soltar, que tem filhos que cresceram entendendo que foram abandonados por amor, não por desamor. O amor de mãe não tem limites. E às vezes, não ter limites significa ter a coragem de se afastar. Que Deus abençoe todas as mães, todas as filhas, todas as famílias que foram separadas pelas circunstâncias da vida. Que Deus dê força para as decisões difíceis e sabedoria para entender que o amor verdadeiro, às vezes, exige sacrifícios imensos. Essa é a minha história. A história da filha que eu tive que abandonar para salvar. E hoje, 50 anos depois, eu posso dizer com certeza, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dor, valeu a pena. Porque minha filha está viva. E isso é tudo que uma mãe pode querer. Obrigada.